boa pergunta. A paciência de Deus não se esgota. A misericórdia de Deus, ou as misericórdias de Deus, são a causa de nós não sermos consumidos, porque elas não têm fim, elas se renovam a cada dia. Não é pela paciência, é que Deus estava vendo que já não adiantava mais ficar insistindo com o povo que não queria ouvir. O mal já estava determinado. Qual seria o mal? Destruição do país, da capital, mas preservação de um pouquinho deles para preservar a linhagem santa da qual Jesus viria a nascer, preservar a Bíblia e um pouco da cultura daquele povo. Pelo que nós lemos na Bíblia, num trecho são 5.000, no outro 10.000 pessoas que foram para o cativeiro. De qualquer forma, isso é muito pouco em relação a uma população de milhões de habitantes que morreram praticamente. E não foi de uma forma só, de uma vez só. Foi gradativamente. Deus avisava, mandava o inimigo, a fome matava, doenças matavam e assim por diante. Mas nunca o povo que sobrevivia se voltava para Deus. Até que Deus disse, a partir de agora, não é que a paciência acabou, a partir de agora eu já vi que não adianta mais ficar insistindo para ver se vocês se arrependem. Então o mal já está determinado, eu vou agir de outra maneira. Eu entendo que há muitas lições para nós nisto daí. Nós não devemos ficar jogando pérolas aos porcos, insistindo em pregar o evangelho para quem não quer. A gente ora por essa pessoa e vai pregar o evangelho para outra. Não devemos ficar insistindo. Deus não quis mais insistir. Ainda que Moisés e Samuel estivessem ali, Moisés e Samuel foram conhecidos intercessores, líderes que intercediam junto a Deus pelo povo. É o que nós devemos fazer também. E Deus disse, quanto a isto, ainda que Moisés e Samuel já tinham morrido, mas ainda que eles estivessem aqui, eu não mudaria o meu desígnio. Mas então, nós não podemos tirar a conclusão que se Moisés e Samuel estivessem ali, que não adiantava eles orarem, eles iriam continuar a orar. Esta é a diferença fundamental que temos para com a pregação calvinista. A pregação calvinista diz que alguns são predestinados para a salvação e vão se salvar de qualquer jeito. E outros que não vão se salvar e não adianta pregar para eles. Nós não cremos nisto. A intercessão é sempre útil e proveitosa. Pessoas poderiam ser livres, a cidade seria destruída, porém mais pessoas poderiam ser libertas, livres, salvas. Sempre é bom orar e interceder. Deus nos dá esta prerrogativa de orarmos e Ele nos ouvir. A Moisés, Deus deu a oportunidade de falar com Deus. O Moisés orou e intercedeu. Deus já tinha decidido destruir o povo lá no deserto, no Sinai. Mas pela intercessão de Moisés, Deus salvou. Disse, eu vou salvar o povo, porém essa geração que pecou, toda ela vai morrer. Então Deus arranjou esse método de matar todas aquelas pessoas que tinham pecado, mas preservar o povo. Isso por causa da intercessão do Moisés. Sempre vale a pena orar e interceder. A situação do país hoje no Brasil é o seguinte, o mal Deus já determinou. Então o banho de sangue vai acontecer. O Brasil está caminhando para lá e vai acontecer. Então não adianta orar? Não adianta orar, porque Deus vai salvar pessoas, Deus vai despertar outros, a igreja vai continuar. Essa crise no Brasil é a mão pesada de Deus para despertar o povo dele. Os outros não, nem adianta despertar os que não são de Deus, porque também não vão ouvir. Mas os que são de Deus estão acomodados, carnais, tem chance de mudar. E nós queremos um avivamento entre aqueles que são do Senhor.
E essa crise é uma ajuda de Deus, a mão pesada de Deus, para fazer sofrer os crentes acomodados, crentes da prosperidade, crentes do mundo, crentes carnais, crentes do pecado, crentes sem frutos. É para fazer esses sofrerem, para ver se alguns deles se voltam para o Senhor. Se algum vier, e nós cremos nesse poder de Deus de trazer pessoas que estão mal para se arrependerem. Por isso nós devemos orar por um avivamento da igreja. Sempre vai valer a pena orar. Ainda se não adiantar nada com relação aos outros, adiantou com relação a nós. Um irmão disse que Deus deu uma revelação para ele que ele tinha que empurrar uma pedra todos os dias. Ele entendeu que Deus queria tirar aquela pedra, que ele gostaria que fosse tirada também. Então todos os dias ele vinha e fazia toda a força dele empurrando a pedra. E depois de muito tempo ele chegou à conclusão que a pedra não saiu do lugar. Inicialmente ele pensava que cada dia ia empurrar a pedra um pouquinho, mas isso não aconteceu, a pedra não saiu do lugar. Aí ele foi reclamar: Deus, o Senhor mandou todos os dias empurrar essa pedra e ela não saiu nem 1 milímetro do lugar. Deus falou: eu não mandei você tirar a pedra do lugar, eu mandei você empurrar. Agora olhe para você no espelho e veja como você está forte, seus músculos como estão fortes. Ah, Senhor. Aí ele entendeu por que Deus tinha mandado ele empurrar a pedra todo dia. Não é para a pedra sair do lugar, é para ele ficar forte. Quando nós oramos, ainda que não adiante nada com relação aos outros, adianta com relação a nós. Nós nos qualificamos, somos colocados por Deus na galeria dos heróis da fé de Hebreus 11, nos juntamos àqueles outros que foram intercessores. Isto, ainda que ninguém seja despertado, mas nós cremos que a oração não volta vazia. Deus vai fazer algum fruto. Então, até o último minuto, antes do arrebatamento, vale a pena orar, interceder e clamar, pedir a Deus para salvar mais alguém. O Brasil não, a gente não vai salvar, mas salvar pessoas no Brasil. Por isso, vale a pena orar.